Tudo bem? Espero que tudo esteja bem, assim. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro aqui, O Traidor, do Bernard Cornwell. Esse aqui é o segundo volume das Crônicas de Starbuck, que são as crônicas que passam, são as crônicas que passam sobre a Guerra da Secessão, nos Estados Unidos. Aqui o Bernard Cornwell ele faz a mesma coisa que ele normalmente faz nos outros livros, né? Ele cria determinados personagens para contar essa história de guerra, contar essa disputa aqui. E como eu conversei com vocês a respeito do primeiro livro, inclusive eu vou deixar a resenha dele aqui embaixo para quem não tenha lido ou quiser assistir o vídeo antes de assistir o vídeo desse daqui. Aqui a guerra já tá mais consolidada, ela já tá mais cenas de batalha, ela não tem tanto aquele vai, não vai, vai, não vai, que foi um dos pontos que eu sobressaí no primeiro livro, que ele teve uma leitura mais lenta por conta disso. Aqui a leitura já é bem mais rápida, bem mais fluida, nós temos bastante cenas de batalha, nós temos uma semi-investigação aqui dentro para descobrir quem é o traidor. No primeiro momento, quando a gente começa a leitura, e isso não vai ser um spoiler assim, porque eu acho que é uma coisa que acontece tão rápido e no primeiro e segundo capítulo que acaba que tu não considera isso spoiler, isso é a base para essa estrutura que eu acho importante saber para que essa resenha faça mais sentido para você, no caso. Uh, a gente tem uma traição, né? Só que não é a traição do Nat, né? Que é o nosso personagem principal dessa série. É uma traição ocorrida por outro personagem que já lá no primeiro livro já demonstra que ele não quer essa guerra, que ele tá achando isso horrível, que toda a base, toda a relação assim dele com a luta não é para ele. E aí ele vai fazer essa traição e a partir dessa traição o curso da guerra ele vai mudando um pouco. Ele vai se tornando mais batalhas pequenas e piriris e pororós e pequenos conflitos, pequenas rusgas. E a gente vai ter uma investigação, né, da parte dos... Como é que eu posso dizer sem dar spoiler? Ah, do pessoal lá de Boston, vamos botar assim. O pessoal lá de Boston, a gente vai ter uma investigação para saber quem foi o grande traidor, né? E no fim das contas, esse traidor é muito engraçado porque tu sabe sempre quem ele é, tá? Tu sempre vai saber quem ele é depois que foi feita essa traição. Mas é engraçado ver a forma como o Bernard ele se transporta lá pro outro lado, né? Lembrando que a história se passa no sul, né? Nessa companhia fantástica, fantasma, que foi criada com esses personagens carismáticos, mais rudes, mais guerreiros e entre outras coisas. Ahn, assim, eu gostei bem mais desse livro do que do primeiro livro. Eu acho que aqui o Nathaniel ele perdeu um pouco daquela coisa de culpa pródiga ou uma culpa de Deus, né? Aqui ele já tá mais humano. Não que aqui a religião seja completamente a parte religiosa, né, do livro seja completamente deixada de lado, mas aqui a religião ela tem outro papel. Ela não tem aquele papel tanto de culpa, ela tem um papel mais redentor do que foi no primeiro livro. E o Nat, ele, para mim, ele é o personagem do Bernard Cornwell mais difícil da gente se sentir empático. Ele tem alguns defeitos muito proeminentes, muito fixos, muito. É isso aqui,
É esse grande defeito e você tem que aceitar ele com esse defeito. Ele não vai se propagar ou se relacionar fora este defeito. O que para mim também dá um peso e uma medida para a história muito diferente das outras. Eu gostei bastante do livro, como eu falei. Eu acho que aqui também a gente tem a apresentação a outros personagens tão legais quanto. E aqui a gente também vai conhecer um pouco mais sobre o Lassan, né? Que é esse francês, não francês, que acaba sendo trazido para as Américas, né? Esse europeu trazido para as Américas, para comentar sobre guerra. E no final do livro a gente tem uma conversa assim maravilhosa entre ele e o Naji, que foi delicioso de ser lido, assim. Parecia que tu tava vendo duas pessoas com dois opostos, dois opostos de personalidade, de relações, disso e daquilo, conversando na tua frente. Tu viaja um pouco através das páginas, tu perde um pouco daquela coisa. Nossa, isso é um personagem às vezes bidimensional, às vezes posto ali para ocupar determinado local ou fazer determinada coisa, mas aqui tu tem duas pessoas completamente humanas conversando. E assim, foi fenomenal, foi maravilhoso, foi delicioso, foi gostoso. Eu tô bem ansiosa para ler o próximo livro, porque o epílogo nos traz um plot gigantesco e um gancho pro próximo livro, que foi a mesma coisa que aconteceu no Rebelde, né? Que o epílogo trouxe um gancho gigantesco que é o que vai se destrunchar nos dois primeiros capítulos deste, né? E assim, só leiam. Eu gostei bastante, assim, super recomendo. Tô bem ansiosa para ler o próximo volume. Provavelmente vai ser uma das próximas compras e um dos próximos livros a serem resenhados por aqui. Não que eu considere isso aqui uma resenha que eu faço, eu acho que eu troco mais uma conversa do que qualquer outra coisa. Tento mais convencer vocês a lerem este livro do que qualquer outra coisa. Desculpa, inclusive, a voz, mas a rinite tá naqueles dias. E assim, super recomendo. Foi um 4,5 estrelas. Só acho que ele não foi um 5 estrelas porque ainda tem algumas coisas que me incomodam. Esse livro aqui ele foi traduzido durante a pandemia, o que também ocasionou numa tradução um pouco diferente das traduções que a gente está acostumado do Bernard Cornwell, né? Ele parece que ele não foi revisado. Ele tem vários erros de português, ele tem vários erros de digitação mesmo, e algumas frases que acabaram que a tradução não ficou boa. Então, por isso que foi o meu 4,5 estrelas. Eu acho que eu teria gostado bem mais, inclusive, da história se tivesse feito uma melhor tradução e revisão, né? E é isso, sim. Agradeço muito quem tenha assistido o vídeo. Se gostou desse conteúdo, se inscreva para mais. Um beijo grande e boa leitura para vocês. Tchau, tchau.